No dia 8 de maio de 1888, olha quanto tempo, um senhor chamado Rodrigo Augusto da Silva, que era ministro da Agricultura do governo estabelecido naquela época, ele liderou um projeto de lei que visava libertar definitivamente a escravidão no Brasil. Então, se reuniram, fizeram um projeto de lei, e ele encabeçou, ele assinou ali, levou para onde tinha que levar, passou pelos parlamentares da época e tal, até que finalmente, no dia 13 de maio de 1888, essa lei foi sancionada, que é a Lei da Liberdade dos Negros, dos afrodescendentes. E essa lei foi assinada pelo próprio ministro, Rodrigo Augusto, e pela então conhecidíssima, faladíssima, princesa Isabel, por ausência do seu pai, Dom Pedro, que estava viajando. Então, não pôde assiná-la, e aí ela veio e assinou, junto com ele, essa lei. E a partir daquele momento, a partir do momento de uma tinta posta num papel, um documento redigido e aprovado pelo parlamento, pelos políticos, por todas as autoridades, assinado pelas pessoas que representavam e lideravam, a partir daquele momento, as pessoas negras ganharam a liberdade total. Digo total porque, anteriormente, foi assinada a lei do ventre livre, né? Que era a lei que dizia que todo filho de negro já nascia livre. Mas isso não foi suficiente até que chegou esse ponto. Então, da noite para o dia, os negros se viram livres dos patrões. E, na verdade, eles não souberam muito bem o que fazer com essa liberdade, porque eles não estavam preparados para isso. Lá onde eles trabalhavam, apesar de estarem escravizados, eles comiam e moravam, e bebiam, e tinham suas festas, naqueles que os permitiam assim. Quando eles ganharam a liberdade, agora é contigo. Agora você vai viver a liberdade, porque agora você já não é mais escravo, agora você é livre. Mudando de assunto, mas falando do mesmo assunto, um dia, um pai de um atleta famoso, vamos omitir os nomes aqui, chamou o filho para ver publicado num edital na parede a relação dos nomes dos atletas que haviam sido aprovados e preparados para participar de um determinado torneio mundial. Esse pai era negro e esse filho, claro, também era negro. E esse pai chamou o garoto e disse para ele: filho, vem ver aqui uma coisa importante. Olha essa lista, muitos nomes estão aí. Você está vendo o teu nome aí? Ih, pai, eu estou aí. Eu estou nessa relação seleta de atletas capacitados e aprovados. Então o pai disse para ele: meu filho, isso aí é para você curtir, respeitar e principalmente celebrar muito. Por quê, pai? Filho, eu estou te levando a pensar, porque isso é uma coisa quase impossível de acontecer. Como assim, pai? Filho, nós somos livres há muito tempo. Eram negros. Porém, como os nossos antepassados viveram a escravidão, eles passaram para nós esse sentimento. E nós vivemos arrastando um sentimento que nos foi passado por aqueles que viveram a escravidão
Então agora nos encontramos livres de direito, mas com um sentimento de escravos. Livres sim, mas com a mentalidade escrava. Aqui começa a ministração de hoje, que se chama a abolição. A abolição. Você já viu onde a coisa vai chegar. Mas eu queria te convidar a ir além. A ideia é essa. Assim como aconteceu com aquele pai e filho negros, nessa história que eu acabei de contar, nós poderíamos dizer que hoje em dia acontece o mesmo com a religião. Acontece o mesmo com a graça. Acontece o mesmo com aqueles que recebem a palavra. Acontece muita coisa parecida. Eu tenho uma coisa comigo. Deus me mostra a graça dele em tudo. Eu vou para o cinema com meus filhos ver filme de criança. Porque eles são crianças, eu não vou levá-los para ver um filme que eles não vão curtir. E ali eu vejo graça. Eu leio livros. Gosto de ler, me acostumo a ler. Eu tenho uma frase comigo que eu digo que a cada livro que lemos é uma vida a mais que vivemos. E eu vejo graça ali. Semana passada eu mostrei para vocês que até na novela tem graça. Você pode comparar os personagens com a graça de Deus. E aqui hoje estamos falando da abolição dos escravos. Eu quero crer que você é livre. Mas eu queria te arrazoar contigo hoje, embora só eu fale. Mas eu queria te levar a uma outra consciência, mais excelente, para que você saia daqui numa nova glória e possa viver uma vida em novidade de vida de verdade. Porque assim como aqueles negros foram escravos a vida toda e passaram esse sentimento para os seus filhos, para os seus netos, meu filho, você não vai conseguir. Por quê? Porque você é negro. E aquele negro que recebe uma palavra dessa, realmente não vai conseguir. Mas aquele negro que se levanta, se rebela e diz, não senhor, eu tenho a mesma capacidade de um pardo, que nem cor tem definida, é pardo. Diabo de cor é essa que inventaram? A minha, por exemplo. Ele se levanta e você vê aí os negros nos maiores postos da sociedade. Qual é a diferença entre um negro e outro negro? O que ele tem na sua mente. Da mesma maneira, nossos antepassados viveram na escravidão religiosa. E da mesma maneira também passaram esse sentimento para você e para mim. Só que Cristo na cruz nos libertou. Sim ou não? Então agora estamos depois da cruz. Com que mentalidade você está vivendo depois da cruz? Você está depois da cruz fisicamente, mas no pensamento, no espírito com E minúsculo, você está vivendo como se estivesse antes da cruz? Você já sabe onde vai dar. Então em Hebreus capítulo 2, por favor, Léia. Aí, eu trago aqui uma satisfação da Cleia. Ela me avisou que não poderia estar hoje aqui por motivos, imperativos. Por isso vocês não estão vendo a Cleia ali. Hebreus 2, 14 e 15. Aqui está resumido, para que você possa anotar, para que você possa entender esse contexto. Ali na cruz foi assinada a nossa lei de libertação, que nos livrou da escravidão imposta pela lei de Moisés. E você que está congregando, você vem acompanhando que Cristo ressuscitou, levou cativo o cativeiro, que era a lei de Moisés, que nos sequestrou. Exigia, em nome de sermos separados de Deus, pecadores, exigia um preço, como um sequestrador exige. Então aqui a Bíblia diz, literalmente em português, diz assim, visto como os filhos participam de carne e do sangue, corpo, humano, também Jesus participou das mesmas coisas, Jesus de Nazaré, para que pela morte na cruz aniquilasse, destruísse, reduzisse a nada aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Quer dizer que ele era dono do império da morte e agora ele foi decepado sua cabeça, e livrasse todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à lei, sujeitos à servidão, à escravidão da lei. Ou seja, todos que viveram antes da cruz estavam escravos da lei por causa da morte,
Morte, repetindo, o domingo passado, significava a separação, o desquite que houve entre Deus e o homem por causa do pecado. Então as pessoas tinham essa dificuldade, separadas de Deus. E por causa desse temor, eles ficavam sujeitos à escravidão da lei, pagavam qualquer coisa que a lei mandasse para estar bem com Deus. Só que a lei era fraca, Paulo diz, era débil por causa da carne. Por quê? Porque ao pagar o preço pela lei, que a lei exigia de mim hoje, amanhã eu iria cometer erros novamente, sim ou não? E estaria como? Devedor outra vez. Então a lei nunca resolveu a situação de ninguém, por isso foi necessário o Cordeiro de Deus se fazer carne, aniquilar isso aí e resolver a parada para a gente, para remir o tempo. Então isso significa que depois da cruz nós estamos de verdade livres da lei. Eu gosto de fazer essa comparação porque ela aclara muito. A gente usa muitos sentidos. Uma pessoa que ministra, que dá palestra, se eu pudesse, aqui a gente ainda vai ter um fundo melhor, mais escuro, um audiovisual sempre ativo, porque você olha, você vê, você ouve, você assimila. E se você escrever, você já está usando 3 da tua potência que você tem. Jamais você vai esquecer. Então eu gosto de fazer comparações. E uma das comparações é fazer de conta que aqui no meio está a cruz de Cristo, para lá está a lei de Moisés e para cá está a nossa época, a época da graça. Se nós estamos do lado de cá, já estamos livres da lei que mandou o mundo até a cruz. Mas como no caso dos escravos, né, dos negros, acontece aqui o mesmo fenômeno. Livres, porém na mentalidade, escravos. Por causa de medo, gerado pelo desconhecimento da verdade. Portanto, isso nos leva à conclusão de que é preciso nós todos, não só eu aqui, eu estou aqui hoje levantado por Deus para iniciar um pontapé numa palavra, mas eu conto contigo para divulgar isso na rede social, divulgar para o teu amigo, divulgar para a tua família. Nós temos que fazer um trabalho muito sério, muito grande nas mentes das pessoas, não é na roupa, não é na comida da pessoa, é na mente, porque as pessoas se submetem as mais ridículas formas de escravidão hoje em dia, em nome de uma espiritualidade sã. Quando, na verdade, Luiz, a gente já tem isso, né, Léo? Já estamos em espírito perfeitos e completos e abençoados e mais que vencedores e vai por aí afora. Mas o fato de não saber disso amedronta. Então, essa era a luta de Paulo, renovar as mentes. Eu oro para que seus olhos sejam iluminados e vocês possam entender a grandeza do Evangelho. Em outro lugar ele diz assim, transformai vossas mentes, renovai-vos. Transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E em vários lugares, a luta de Paulo era com a mente das pessoas. Ele queria agarrar a mente. Como é que se faz isso? Respeitando esse verso, ó. Efésios 4:8. Obrigado, Léa. Cristo ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quantos respeitam isso aí? Eu estou tomando café porque eu quero viver mais de 100 anos, como minha mãe falou aqui. Ou então para ficar preto. Seria legal. Ressuscitou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Primeira coisa, a gente tem que se submeter a isso, respeitar isso. Deus te deu um dom. Quando se vem à terra depois da cruz, como nós, que você nasceu em 1900 e pouco para cá, depois da cruz, certo? Quando se vem à terra nesta época, você tem 2 opções. Ou você vai ficar olhando para a escravidão, ou você vai tomar posse do dom que você tem e vai viver esse dom que você tem nos dias de hoje. Porque você tem um dom, eu tenho um dom, você tem um dom, cada um tem um dom aqui. Meu dom é esse aqui. Você tem que respeitar isso. Ou não, você tem essa opção. Agora, para você reinar em vida, você tem que se submeter e não customizar a graça. Eu penso que ficou claro o que é customizar um carro, customizar uma moto, customizar uma roupa. Né? Aí vai enfeita, customizar a sandália havaiana, você põe lá do teu gosto, você está customizando, você está colocando de acordo com o que você quer, gosta e acha.
Você não pode customizar isso aí. Não pode. Sob pena de não reinar em vida, né? Então tem aqui uma observação no espírito para você anotar, bem séria, sem querer falar mal de ninguém, porque eu não estou aqui para isso. Mas a verdade eu tenho que te dizer que se você se submeter a qualquer pessoa que está por aí em nome da graça, você corre o risco de se decepcionar e falhar e depois dizer que a graça não funciona. Isso está claro, está entendido. Tem um outro verso em Colossenses capítulo 1, verso 24, que agora é que começa praticamente aqui o que nos interessa hoje. Cumpra em minha vida humana o restante das aflições de Cristo pela igreja. Porque a tendência é pensar que Cristo, quando morreu na cruz e ressuscitou, ele fez tudo e eu não tenho que fazer mais nada. E Paulo diz o contrário. Eu vou ler aqui, depois você leia lá. Regozijo-me agora no que padeço por vós, igreja. Na minha carne cumpro o restante das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Quer dizer que Paulo está dizendo que há alguns que têm um chamado de sofrer em suas vidas algumas aflições que ficaram restando depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou, para que o corpo de Cristo ficasse bem estabelecido na terra. Por isso é que diz que quando ele ressuscitou, ele deu dons aos homens. E esses dons são, também diz isso, para edificação do corpo de Cristo. E esses dons são usados por Deus através da minha vida e através da tua vida. Diga para quem está do teu lado, através da tua vida. Aqui eu volto ao princípio, sem querer ser repetitivo, de que Deus requer de nós algo. Porque se ele tivesse feito tudo completamente como Paulo teria se omitido de escrever isso. Você sabe muito bem que Gálatas 1:11, Paulo diz, olha, o que eu escrevo a vocês, eu não inventei, nem foi Gamaliel que me ensinou, eu recebi por revelação de Cristo. Então aí está uma parte da revelação. Eu sofro o restante das aflições, eu sofro na minha vida o restante das aflições que ficaram ainda depois que Cristo passou na cruz. Como é que é esse sofrimento? Esse sofrimento é aquele que Paulo falava em Gálatas assim, ó. Por vós sofro novamente dores de parto. Até quando? Quantos lembram? Até que Cristo seja formado em vós. Por quê? Porque por enquanto, em muitos, o que está formado é aquilo, mentalidade escrava, que os teus antepassados te passaram. E você, apesar de Cristo ter assinado a libertação na cruz, você vive do lado de cá sem Cristo formado, cantando por aí nas igrejas, enche-me do teu espírito, ou então quer vitória, vai chorando, geme e chora. Isso sem Cristo formado na mente? Não. Até que Cristo seja formado em vós, porque aquela pessoa que tem Cristo formado em sua mente é diferente. Ela não vai cantar isso, hein? Ela vai cantar outra coisa, mais excelente. Só que essa pessoa, para chegar ao ponto de analisar isso dessa maneira, ela tem que estar submetida, ou tem que ter estado submetida a um desses dons. Não é qualquer um, não, abençoado, que pode falar em nome da graça. Olha o que eu estou dizendo para você. E só Deus sabe como meu coração aperta quando eu digo isso para você. Não é qualquer pastor, homem ou mulher, que pode falar para você sobre a graça de Deus. Tem que ter sido chamado e ter recebido o dom e a autoridade de Deus para isso. Senão vai te confundir. É mais um feiticeiro ou feiticeira. Graça não é brincadeira, não.
Paulo dizia, eu sofro isso no meu corpo, por quê? Porque eu quero que Cristo seja formado em você. Espera aí, mas Cristo já morreu na cruz, eu tenho tudo. Tem. Mas aquilo que te falta, e você sabe o que é que te falta, porque eu sei o que é que me falta, só vai chegar na tua vida quando você estiver plenamente submetido a isso. Senão, Romanos 5,17 é mentira. Reinarão em vida aqueles que recebem a abundância da graça. Se você recebeu um pouquinho de graça, depois se aborreceu com a cor da minha gravata e voltou lá para aquele lugar lá, você não está recebendo abundância de graça nenhuma. Você, na verdade, nem entendeu o que você está fazendo ainda. E nosso apóstolo José Luiz dizia, para o sistema, nem para buscar nota de 100. E ele não falava de reais, não, ele falava de dólares. Nem para isso. Então, quando Paulo fala essa expressão aqui, a tua inteligência espiritual está ativada, sim ou não? Você deduz que resta alguma coisa a fazer que Cristo não fez. Dá a entender que ele assinou a lei de liberação, mas que o plano todo não parou aí, não. E é aí que eu quero entrar aqui numa história, que é João capítulo 11, verso 39, que é o próximo verso aí. Leia, por favor, João 11. É uma história famosa pra caramba, você sabe da ressurreição do amigo dele, do nosso mestre, do nosso Deus, né? João 11, 39. Essa história sintetizada, ela está do 39 ao 43, e conta aqui a ressurreição de um homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que Jesus estava num determinado lugar, cerca de distância de uns 3 quilômetros quase, do lugar onde morava Lázaro, que era uma cidade chamada Betânia. E ele tinha 2 irmãs, uma era Marta, outra era Maria, você conhece essa história toda. E uma delas foi falar com ele, lá onde ele estava, mestre, o teu amigo está doente, e é doente para morrer. Aí ele falou, já vou. Diz que demorou um tempão. E quando ele chegou lá, Lázaro já tinha morrido há 4 dias atrás. Que amigo esse, né? Há 4 dias. Mas nós estamos falando de nada mais e nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. Então ele pode fazer o que ele quiser, porque ele resolve sempre. Sim ou não? Mas eu vou ler aqui. Então Jesus chegou. E o contexto aqui é o menor versículo bíblico, né? João 11, 35. Jesus chorou, porque parece que eles tinham apego àquelas pessoas ali, daquela família. Então, quando Jesus viu que a família estava desesperada, os acompanhantes também, ele se emocionou e chorou e tal. Aí, no verso 39, ele falou uma expressão, tirem a pedra. Vou tirar a pedra, Jesus. Faz aí a coisa completa. Afinal de contas, Efésios 1:3 diz que eu estou abençoado com quantas bênçãos? Com todas, não tem mais nada para fazer, não. Aí Jesus vai ressuscitar o morto e fala assim, ó, tira a pedra aí. E essa pedra pode significar, abençoado, o que você que estiver pensando aí na tua vida, que está impedindo você de chegar à plenitude do entendimento da palavra, que está impedindo você de reinar em vida plenamente, ou de conseguir as ajudas necessárias para isso. Qual é essa pedra que está aí na tua vida? Porque lá dentro tem um morto. E eu tenho falado muito de morto, né? Da profecia de Ezequiel, que profetizou aos ossos que estavam lá mortos. Mas aí ele disse, tirem a pedra. Você não acha, isso aqui é meu, tá? Isso aqui é meu. Você não acha que ele poderia gritar dali mesmo, ô Lázaro, vem para cá. E Lázaro ouvia lá dentro, você não acha? O que você acha? Podia ou não podia? E por que ele falou tirar a pedra pro pessoal? De repente estava cheio de velhinho lá que não aguentava nem carregar nada. Tira a pedra aí. Como é que a gente vai tirar a pedra? A gente não aguenta nem andar. Estamos cheios de reumatismo aqui, tudo ruim. Tal. Ele tira a pedra. Se você não tirar a pedra, o Lázaro vai ficar aí dentro. Em outras palavras, é o que ele está dizendo. Verdade? Tira a pedra, abençoado.
Se você não semear, vai colher não. Tira essa pedra do coração. Viu? Ó, o cara estava 38 anos e Jesus perguntou para ele: "Que queres que eu te faça?" Você já falou para o Senhor hoje de manhã o que você quer? Ou é muita humilhação para quem está em graça? Hã? Porque a gente cometeu erros e deixamos as orações de lado, né? Que mensagem que tem aí? Tirar a pedra. Olha, é o seguinte: eu faço ele reviver, mas primeiro vocês têm que acreditar antes. Aí é que está o nosso problema. Desculpa a palavra problema. Porque acreditar depois é mole. Mas acreditar antes que você está curado, quando o médico diz que você está com câncer, aí, abençoado, é complicado. Não é qualquer um, não. Verdade ou eu estou falando mentira? Por que isso? Porque olha o que disse aqui. Marta, que simboliza o sistema religioso, né? Irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. Perde tempo não. Já é de 4 dias. Marta era aquela que ficava reclamando da Maria, que a Maria estava reinando tranquilo, né? Aí o verso 40 disse assim, Jesus: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, eu te dou graça porque o Senhor me ouviu. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso para dar exemplo para a multidão que está aqui ao meu redor. Porque, na verdade, eu sou o próprio Deus, eu não sou o Filho. Eu não precisaria fazer essa oração. É o que ele está dizendo aqui, abençoado. Isso salta, né? Para que creiam que tu me enviaste. Verso 43. Tendo dito isso, já sem a pedra, clamou com grande voz. Grande voz é grito, mais grito do que eu estou aqui. Eu não grito, mas estou falando alto. Clamou: Lázaro, vem para fora. Aí o defunto saiu. Eu não sei como é que ele saiu, nem você sabe, nem a Bíblia diz, explica. Por quê? Porque diz que ele saiu tendo as mãos e os pés ligados. Estavam as mãos e os pés ligados. Eu não sei se ele saiu pulando, igual canguru. Eu também não sei se esse ligado aqui é igual múmia, ligado assim, perna por perna, separadas. Não sei. Ligado com faixas, preso. Ou seja, agora Lázaro está vivo, sim ou não? Porém está. O que Jesus falou depois para ele? Lázaro saiu, viveu. Ou seja, se acabou o trabalho de Jesus. Pô, mas Jesus é preguiçoso, hein? Não tirou a pedra e deixou o Lázaro amarrado? É. Olha o que ele disse. Disse-lhe Jesus então: desligai-o, desatai-o, tirai as ataduras dele e deixe ele ir. Sabe o que significa isso? Que nós fomos feitos livres por causa da ressurreição de Cristo. Mas porque estivemos num sistema religioso, estávamos atados. Alguém nos alcançou, foi usado por Deus para alcançar a gente. Chegamos à graça de Deus atados. E aí, nós somos bem inteligentíssimos. Quando chegamos à graça de Deus atados, já não mais submetemos aos dons que Deus levantou, porque agora nós somos os feras da galáxia. Não é assim, não. Tem um trabalho aí para fazer com o pessoal que foi libertado lá por Cristo na cruz. Então, semana passada, quando eu disse que na ressurreição de Lázaro eu conseguia ver graça também, está aí. Quantos estão me entendendo? E olha aqui outra coisa. Desatai e deixai-o ir quer dizer o seguinte: ó, eu já ressuscitei ele. Isso aí vocês não iam fazer mesmo?
Então, o que vocês iam fazer era tirar a pedra, e agora o que vocês vão fazer é tira as vendas dos olhos dele, porque Lázaro não está vendo nada. Ele estava atado, ligado, embalsamado. Era assim o costume naquela época. E eu recebo que você, junto comigo, você me ajuda a tirar as vendas e desligar aí as vendas dessa multidão de pessoas que está aí fora. Esse é o nosso trabalho. Ele ressuscitou e deu dons aos homens. E é um sofrimento para mim, quando eu venho para cá e vejo uma família inteira entrando ali naquele lugar para ouvir o quê? Diabo, pecado, inferno. Eu não sei o que Deus tem para fazer com essa palavra, mas essa palavra vai chegar num momento que vai explodir na mente de todo mundo aí. Essa semana uma abençoada que está em São Paulo disse para mim que está compartilhando a palavra com um líder lá, que a igreja dele tem 11 mil membros e o cara está comendo palavra atrás de palavra. E eu não quero a igreja de 11 mil membros dele. Foi ele que plantou. O que eu quero é que a palavra... Agora, depois de escutar nós, vai ficar difícil ele largar esse anzol aqui. Verdade ou mentira? Ai, ai, ai. Então, as pessoas, quem sabe você mesmo, alguém que está me ouvindo aqui pela primeira vez, estão livres, mas em suas mentes estão atadas, como Lázaro da história, por não se submeterem aos dons que Deus levantou. Aí fica preso, fica atado aí, o tempo todo. Porque sair da escravidão para a liberdade não é fácil. Eu sei qual foi o meu processo em graça. Você sabe qual foi o teu. Eu tive um processo de dúvida, de questionamento, de interrogação, de inquietudes. Eu tive um processo assim. Você também tem, ou teve. Não é fácil, porque é um trabalho de lavagem mental que Deus faz com a gente. A gente não pode vir para a graça e colocar manhas e costumes que era lá do velho pacto, porque isso, aí também eu vejo graça. Sabe aquela história que Jesus falou que você não pode colocar remendo novo num odre velho? Ou o contrário, também é válido, né? Então, ele estava dizendo assim, ó, você agora está em graça, apague tudo, a oração, a forma que você orava antes, apaga. Não é mais assim. A forma como você falava com Deus antes, apaga. Não traz para cá e dá um jeitinho para colocar graça, porque você vai estar colocando remendo novo numa coisa velha. Não vai funcionar. Era isso que ele estava dizendo, do remendo novo no barril velho ou vice-versa aí. Entendeu? Então a gente tem um processo para sair da escravidão, da lei, da religiosidade. Eu fui católico, depois fui lá da Igreja dos Crentes Pentecostais lá de Guadalupe, né, uma delas lá, que lá tem muita e tal. Quando, para chegar aqui, isso foi um processo tremendo. Agora, assim também foi com o povo de Israel. Você sabe que o povo de Israel ficou escravo no Egito durante muito tempo, muitos anos, né? Sabe a história de José, que chamou Jacó e os seus irmãos? Vamos para o Egito, que aqui tem comida, a prosperidade está aqui, não sei o quê. Pois eles ficaram lá, aquele rei morreu, e vieram outros e tal, até que veio um que começou a oprimir o povo de Israel, e Deus resolveu tirar o povo do Egito, e levantou Moisés para isso e tal. A primeira coisa que Deus fez para que o povo saísse do Egito foi assim: Moisés, diz a eles que agora eles não são mais escravos, agora eles são soldados. Então, eu quero que vocês caminhem um caminho para o deserto de 3 dias e lá me entreguem uma oferta. Quê? Isso é um ridículo? Isso é um absurdo? A primeira coisa que Deus pede para o povo que era escravo é uma oferta. E não foi nessas palavras, não. Se você ler lá o livro de Êxodo, você vai ver aquele ouro que eles tiraram dos egípcios. Eu quero que eles me entreguem aqui. O que Deus estava querendo fazer ali? Deus estava querendo dizer assim: vocês não são mais escravos. Agora vocês são soldados. Agora vocês são livres. E a primeira coisa que uma pessoa livre tem que ter na sua mente é apagado a forma de viver do escravo. Porque o escravo, lá no Egito, ele trabalhava, fazia lá as suas coisas para os egípcios, a troco de comida e moradia.
Ponto. E eles sentavam nisso, gerações e gerações, vivendo desse jeito, acostumados com a miséria, com a escassez, com a pobreza, podendo ter acesso. Então, se acostumaram com isso, e Deus agora quer limpar a mente dos judeus. Primeira coisa para limpar a mente de uma pessoa, toca na oferta dela. Ai, como tem graça customizada com relação a dízimo e oferta. Como tem graça customizada por aí, em relação a esse assunto, né? Porque isso mexe muito com a mente. Pô, peraí, o povo era escravo, e Deus vai pedir uma oferta? O povo está acostumado, ó, me dá. Já fiz 100 tijolos, agora eu quero almoçar. Me dá comigo, depois do almoço eu vou dormir aqui, nesse saco aqui, no chão aqui, depois eu levanto para continuar fazendo tijolo. Mas ali Deus estava dizendo para a gente que estava começando a renovar a mente deles. Porque era preciso renovar a mente, para que hoje, em 2019, você pudesse ficar procurando um judeu pobre. Não tem, né? Pois é, não tem não. Marcos 5, 39, olha só, o que diz aí? Marcos capítulo 5, verso 39. É outro exemplo igual do Lázaro. Deem de comer a ela. Era um homem influente chamado Jairo, tinha uma filha chamada Talita, e então na cidade estava todo mundo alvoroçado, porque Talita morreu. E aí Jesus estava passando ali perto e foram procurar Jesus. Jesus, a filha do Jairo morreu. Ah, por que você está chorando? Espera aí, ela está dormindo. Que dormindo? Calma, que dormindo? Você quer que eu fique calmo? A menina morreu? Não morreu não, está dormindo. Aí a Bíblia diz assim, ó, e entrando disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, está dormindo. E então riam dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E pegando a menina pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E ficaram assombrados e espantados, aqueles que estavam ao redor ali. Então, Jesus disse, não conta para ninguém o que acabou de acontecer aqui, e falou a famosa frase, dei de comer a ela. Aí eu te pergunto aqui para terminar, você está livre, você que está me ouvindo pela internet, mas você, aonde você está, estão te dando de comer? Porque isso cabe a nós. Jesus já nos libertou. Sim ou não? Agora, dar de comer, aí você sabe do que eu estou falando. Então, essa pessoa a qual você se submete como teu pastor está te alimentando? E a outra pergunta, presta atenção, não terminou. Eu queria dizer de novo para você, está te alimentando essa pessoa aí? Lembra que para te alimentar, essa pessoa tem que ter um dom de Deus, tem que ter um chamado de Deus. Isso é igual a um restaurante. Se você entrar em qualquer restaurante, além de pagar para não se alimentar, você ainda corre o risco de pegar uma intoxicação alimentar. Então, eu queria que você tivesse muito cuidado com o que você está ouvindo por aí, em nome da graça de Deus. E agora sim, para terminar, eu estava lendo isso e Deus estava me mostrando uma coisa, como é a maldade do sistema religioso. O sistema religioso é mau, por si só. Eu vou ler aqui rapidinho 2 ou 3 versos. Depois do milagre do Lázaro, seria bom você ver alguém sofrendo, parar de sofrer? De verdade? Levantar, ficar curado de uma cegueira, de uma cadeira de roda, de uma paralisia. Seria bom? De câncer. Seria bom? Você vibraria com isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor por seus milagres? Os milagres são necessários. Mas olha o sistema religioso, porque Jesus andava fazendo essas coisas. Mas olha o sistema religioso. É João 12, 9. E muita gente dos judeus soube que Jesus estava ali. E foram lá,
não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Verso 10, agora vem os pastores, esses são os piores. E os principais dos sacerdotes, ou seja, são os principados e potestades que Paulo fala em Efésios 6, 12. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação. Sabe o que é tomar deliberação? É fazer uma reunião e botar em votação, combinar, né? Tomaram deliberação para matar também a Lázaro. Ou seja, Jesus ressuscitou Lázaro, mas como Jesus não era da patotinha do sistema religioso, eles queriam matar Lázaro e se reuniram para isso, cara. E você ainda se mete nesses lugares. Aí diz aqui, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Da mesma maneira que a gente explica a graça, expõe a palavra, e muitos daqueles que estavam em escravidão, agora estamos aqui, juntos e unidos. Mas aquele líder ao qual você entregava teu dízimo e tua oferta, não está satisfeito com a tua liberdade. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.